Amém, gente. Glória a Deus. Deus já nos serviu um banquete, né? E agora a gente vai continuar se alimentando dele. Eu não sei se você estava aqui no culto da semana passada, mas nós começamos uma série de mensagens sobre nós sermos mais que vencedores. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, mais que vencedores, mas é uma expressão que está lá no texto de Romanos 8, no versículo 39, mas hoje eu vou começar lendo esse texto desde o 35. Então esse é o primeiro texto que nós vamos ler hoje, lá em Romanos 8, do 35 ao 39. Esse é o texto que vai ser base para todo o nosso mês, para nós entendermos o que é ser mais que vencedores. Romanos 8, eu vou começar no 35 e a gente vai até o 39. A palavra diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E o segundo texto que a gente vai ler está lá em João 16, 33. Jesus diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. A Tua palavra é o nosso alimento. Senhor, que o Senhor venha servir a mim e aos meus irmãos hoje, Deus, diante da Tua palavra. Espírito Santo, tenha toda a liberdade para ministrar ao nosso coração, para falar com a gente, para transformar as nossas mentes. Nós Te damos mesmo todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio sobre essa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nesses dois textos que nós lemos, parece que existe aí uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala de vitórias, né, que Jesus fala, né, que Ele venceu o mundo, e no texto de Romanos, né, Paulo fala, em tudo nós somos mais que vencedores, mas ao mesmo tempo a gente vê falando de coisas difíceis, de coisas ruins. Antes de falar da vitória, né, aqui no texto de João Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições. Lá no texto de Romanos, né, um pouquinho pior, né? Ele fala que nós somos como ovelhas que vamos para o matadouro, né? Nem a angústia, nem a perseguição tem poder de nos separar de Jesus. Então, assim, você percebe que as dificuldades, as aflições, os sofrimentos, eles fazem tão parte, né, da vida nesse mundo, da vida aqui na palavra de Deus, na vida dos homens e mulheres de Deus, na vida de Jesus, assim como a vitória. Vocês percebem isso? E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque assim, às vezes a gente olha para a Bíblia e como a gente conhece o final da história, né, como a gente sabe que Jesus, né, Ele vai voltar, que Jesus derrotou a morte, que Jesus, né, Ele curou as nossas doenças, as nossas dores. A gente acaba, às vezes, não dando tanto destaque para a realidade que eles viveram. A realidade de sofrimento, a realidade de dores, a realidade de perseguições que eles viveram. E sabe qual que é o problema disso? É que às vezes a gente olha para a nossa vida
e os problemas que acontecem com a gente, e a gente acha algo muito estranho, como se mulheres e homens de Deus não fossem passar por aflições e por sofrimentos, né? Sendo que, na verdade, eu sou psicóloga, né? E eu tenho uma coisa comigo, eu falo assim, se tem uma coisa que todo ser humano tem em comum, é o sofrimento, né? Eu falo assim, pode ser uma criança que nunca passou por nada, mas se ela já teve uma dor de barriga, ela sabe o que é sofrer, né? Se ela já teve gases, sabe, criança que chora, 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 ela já sabe o que é sofrer. Então eu falo assim, a gente já nasce e até antes de compreender as situações, a gente já passa por dores, né? Dores físicas, a gente vai crescendo e aí as coisas vão acontecendo e a gente vai passando por dores emocionais, né? Às vezes até dores espirituais, a gente sabe que existe um reino espiritual ao nosso redor. Mas tem uma coisa que eu e você tem em comum, é o sofrimento, são as dores. Eu sei que se eu me sentasse com cada um de vocês, né, ia existir uma história aí que tem os seus momentos, os seus anos, as suas crises, os seus sofrimentos, né? Durante essa semana, a gente presenciou aí, né, essa tempestade que veio, nossa, e que deixou um monte de gente sem casa. Ali, a gente tem a nossa igreja em Jandaia, né, o pessoal teve telha da casa que saiu, carros que foram destruídos. Então, assim, até os desastres naturais, né, eles geram dor na gente, eles geram sofrimento nas nossas vidas. Eu mesmo, na hora que começou aquela chuva, eu estava atendendo. E eu atendo ali naquela clínica Santo Expedito, né, perto ali da igreja católica. E aí, do nada, caiu uma árvore na minha janela. Levei um susto, acabou a luz no meio do atendimento. Hora que eu olho para fora, os carros tudo destruído. Glória a Deus, meu carro não tinha parado ali naquele dia, mas eu sempre paro ali. Já era para ter acabado com tudo, mas graças a Deus não aconteceu. Mas assim, do nada, né? Tava tudo bem, tava tudo certo, tava ali na minha rotina, fazendo atendimento. Do nada, né? Algo acontece. E sabe, quando você pesquisa o significado de aflições, nesse texto que Jesus fala, significa circunstâncias ruins que acontecem do nada. Eu achei engraçado isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas do nada aconteceu isso, né? E aflições, nesse texto, significa isso. Circunstâncias que a gente não consegue entender. Circunstâncias negativas que simplesmente acontecem. E de fato, né, gente, a gente não tem explicação para muitos sofrimentos que acontecem na nossa vida. Para alguns a gente tem, né? Alguns a gente olha e fala assim, poxa, se essa pessoa não tivesse feito isso ou aquilo, podia ser diferente. Mas tem outras coisas que acontecem do nada. Ontem aqui no News a Amanda estava testemunhando para nós, né, que ela teve um momento na vida dela que ela teve depressão. E no caso dela, ela disse que do nada, ela começou a sentir tantos sentimentos negativos, tantas coisas ruins, né? Foi muito lindo o testemunho dela. Mas foi algo que também surpreendeu ela, foi algo que chegou na vida dela e que simplesmente aconteceu. Então, assim, nós como homens e mulheres de Deus, nós estamos nesse mundo e do nada, circunstâncias negativas, né? Coisas ruins podem sim acontecer comigo e com você. Né? Claro que a gente ora pela proteção de Deus, para que Deus nos livre. Mas sabe, Jesus ele disse antes de tudo isso, de que no mundo teríamos aflições. De que no mundo aconteceriam, né? A gente teria sofrimentos, aconteceriam coisas negativas. E sabe, gente, embora o sofrimento seja tão comum, a gente nunca vai se acostumar com ele. Né? Eu sempre gosto de olhar para o princípio, né? Para as coisas que incomodam a gente, eu falo assim, será que era para ser assim? Eu acredito que Deus não nos criou para sofrer, né? Deus ele nos criou, né, para viver com Ele. Deus ele criou o homem e a mulher naquele jardim e naquela época realmente não existia o sofrimento, não existiam dores. E eu acredito que o sofrimento é uma consequência da queda, né? A Bíblia diz isso. Mas quando o sofrimento ele entra na nossa vida, e por isso que ele é tão desconfortável para nós, porque realmente nós não queríamos sentir isso, realmente nós não gostamos e nunca vamos gostar,
né, de sofrer, de passar por angústias, por tristezas, mas ele faz parte da nossa vida. E o melhor que a gente pode fazer é aprender a lidar com ele, aprender a vencer, né, aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus, como passar pelo sofrimento. E assim, se existisse, vamos dizer assim, 3 regras básicas, né, 3 pontos e pronto, você vai passar e vai dar tudo certo, né, eu compartilharia isso com você na maior facilidade, mas ao mesmo tempo, nós somos muito únicos e cada sofrimento, cada dificuldade, cada pessoa lida de um jeito. Mas hoje eu vou tentar compartilhar com vocês alguns princípios da palavra de Deus e algumas coisas que também eu aprendi como psicóloga, como uma profissional que lida com isso todos os dias, para que a gente possa ser mais que vencedores em relação aos nossos sofrimentos, às nossas aflições. Então, como que a gente vence as aflições enquanto a gente ainda está nesse mundo? A primeira coisa que eu queria destacar para você é que Jesus ele já disse que venceu o mundo. Então, embora quando a gente esteja em sofrimento, é difícil a gente lembrar disso, né? Jesus já venceu, isso vai passar, a própria vida é passageira, isso aqui, eu não sou desse mundo, né? Eu pertenço a outro lugar. Então, na hora da dor, na hora da crise, a gente não lembra disso, né? É muito difícil a gente conseguir lembrar de tudo isso. Mas é importante que a gente se lembre, sim, que a nossa vida aqui nessa terra, ela dura somente por um momento. E por que é importante a gente lembrar disso? Porque no meio da dor e no meio do sofrimento, a gente tem 2 opções diante de Deus. Nunca vai ser gostoso, nunca vai ser confortável, mas nós temos a opção de nos revoltar contra Deus e de começar a falar assim, Deus, por quê? Né? Se eu estou passando por isso, provavelmente Deus não existe, por que Ele permitiria que eu passasse por isso? Né? A gente pode ter um coração de revolta em relação a Deus, a gente pode ter um coração, assim, essa não aceitação, essa dificuldade de lidar com o sofrimento, ela pode sim nos afastar de Deus. Né? Eu já vi inúmeras pessoas que se afastaram de Deus em meio ao sofrimento. Né? E realmente por a gente não conseguir entender e às vezes não saber lidar, né? Ou as pessoas às vezes não conseguirem nos ajudar de forma adequada, às vezes a gente se afasta de Deus, às vezes a gente, às vezes até culpa a Deus pelos nossos sofrimentos. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus, Ele não poupou o próprio Filho dele. Né, que Jesus ele veio ao mundo e a Bíblia diz que Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos, pelos sentimentos que nós passamos. Jesus viveu perdas, Jesus passou por aflições, Jesus passou por angústia mortal. Né, quando ele estava indo para a cruz, a Bíblia diz que ele sentiu uma tristeza mortal, uma angústia assim, ele chegou a suar sangue. Eu acho que ele sofreu mais que nós, esse nível de angústia, de suar sangue, eu acho que a gente ainda não conheceu, eu ainda não sei você, mas a Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus, nós temos alguém diante de Deus que compreende os nossos sentimentos, que sabe, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, né? Então assim, quando a gente entende que Jesus nos entende, não é mais aquele olhar assim, nossa, Deus está lá no céu me vendo sofrer, né, e não faz nada, e não sei o quê. Não, pelo contrário, quando a gente olha para Jesus, a gente vê um amigo que sabe como é passar por dores e sofrimentos. Então, assim, essa visão de Deus, a gente olhar para Jesus como alguém que compreende a nossa dor, nos ajuda a não nos afastar dele no momento onde a gente está passando por aflições, por sofrimentos. Sabe, gente, muitas vezes quando a gente não vê saída para a nossa dor, a primeira coisa, ou às vezes a gente não consegue entender, ou não consegue nem falar para ninguém, aquele estado de confusão mesmo, a nossa tendência é a gente se isolar, né? O isolamento, e não só em relação às pessoas, mas também em relação a Deus. Teve momentos onde eu passei, nossa, por tanta dor, por tanta angústia, que eu me lembro de não conseguir falar, sabe? De não conseguir nem orar, porque eu não sabia nem o que falar. Mas dentro do meu coração, da minha consciência, eu não estava rejeitando a Deus. Eu estava assim como se eu estivesse deitando no colo de Deus. Sabe quando uma criança ela recebe colo
e ela não sabe nem falar nada, ela não tem o que explicar, mas está doendo, mas não está fácil. E sabe, quando nós estamos passando por sofrimentos, por aflições, muito mais do que respostas, muito mais do que explicações, a gente precisa de colo. Mas sabe, que colo é esse? Esse é o colo de Deus, sabe? Um Deus que Ele realmente, como um pai de amor, e você que é mãe e pai, quando o seu filho cai, ou quando o seu filho passa por alguma coisa, a primeira coisa, né, de um pai amoroso, de uma mãe amorosa, é pegar aquele filho no colo. E essa é a postura de Deus para nós também. E com essa postura, né, de Deus em relação ao nosso sofrimento, nós podemos aprender com Ele. Porque muitas vezes quando a gente vê alguém sofrer, quando a gente vê alguém mal, a gente quer dar uma solução rápida, né? A gente quer olhar para a pessoa e falar assim, faz isso, faz aquilo, sei lá, levanta, se anima, olha o dia que bonito, né? E tudo bem, a gente tem uma boa intenção quando a gente tenta fazer isso. Mas muitas vezes o que essa pessoa precisa é de colo. O que essa pessoa precisa é de um ombro para chorar, né? É de um ouvido para ouvir, talvez algo que aquela pessoa daqui 10 minutos nem vai fazer mais sentido para ela, mas que ela precisa desabafar, sem julgamento, sabe? Quando a Bíblia diz que Deus ele não tem esse olhar de julgamento para nós, é porque quando Ele olha para nós, Ele consegue ver a nossa história, Ele consegue ver o que nos levou até ali. É claro que quando Ele precisa nos corrigir, Ele nos corrige, mas isso também é em amor. Fala assim, ninguém que está ali sofrendo, às vezes com depressão, passando por momentos difíceis ou por uma perda, naquele momento, a pessoa ela não está pronta muitas vezes para ouvir uma correção ou uma ordem, ou faz isso ou faz aquilo. Primeiro ela precisa desabafar, primeiro ela precisa chorar tudo que precisa chorar. Né? E depois a gente vem, depois que a pessoa já estiver um pouquinho mais, né, mais forte, mais recomposta, aí a gente pode ajudá-la de uma outra forma. Mas a primeira coisa é, não se afaste de um Deus que compreende a sua dor. Não se afaste de um Deus, né, que já passou por sofrimentos, que também sabe o que é sentir angústia, tristeza, dor, desespero, que também sabe o que é o luto. Né? Jesus perdeu pessoas enquanto Ele estava aqui na terra. Ele sabe o que é perder um amigo. A gente passou por uma pandemia. Quantas pessoas enlutadas, gente? Talvez você é uma delas. Né? Quantas pessoas em sofrimento? Né? Eu não tenho noção, assim, sabe? Eu estava numa palestra sexta-feira e a palestrante, ela disse assim, que tem pessoas que ela tem um dia que perdeu pai, tio, irmão. Você tem noção do que é passar por essa dor? Assim, não tem explicação, né? Não tem o que a gente fale que vai tirar a dor dessa pessoa, né? E o colo de Deus, eu falo assim, o colo que a gente pode oferecer para essas pessoas é algo tão poderoso. Eu não sei se eu tenho uma memória que eu nunca vou esquecer. Era um dia no meu último ano da faculdade, começando a atender, passando por várias crises internas. E aquele dia, eu lembro que eu voltei de Maringá até Marialva chorando, sem parar. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu tenho um pouco de dificuldade de chorar. Mas aquele dia eu chorei com gosto, assim. Eu chorei no carro, sabe quando as lágrimas escorrem e você nem consegue controlar? E escorria, não conseguia parar. E minha mãe do meu lado assim, o que aconteceu? Fala o que aconteceu. O que eu posso fazer? Que não sei o quê. Assim, desesperada, porque quando a gente, na verdade, quando a gente não suporta, né, a gente não suporta a dor do outro, né? Isso diz um pouco sobre a gente às vezes não suportar a nossa própria dor, né? Mas assim, minha mãe não estava suportando me ver daquele jeito, tadinha. E ficava, né, e eu não conseguia falar nada, e cheguei em casa chorando, fui pro meu quarto e fiquei sentadinha na minha cama assim, sem saber se aquilo ia parar ou se não ia parar, porque eu não estava conseguindo controlar. E vários pensamentos negativos e uma angústia muito forte. E eu lembro que meu pai, ele chegou do meu lado, ele sentou e ele só assim envolveu assim o meu corpo assim com a mão dele e ficou ali quietinho. Nossa, daí eu desabei, gente, mas eu desabei, chorava. Até que passou.
Até que passou. Ele não falou um A, mas eu me senti tão, assim, acolhida. Meu pai nunca tinha feito isso, sabe? E isso nunca tinha acontecido comigo, mas assim, era só o que eu precisava, né? De alguém que me acolhesse naquele momento, de que não falasse nada, de que alguém que simplesmente estivesse ali. Aí a hora que ele viu que eu me acalmei, ele saiu e falou, se você, né, depois precisar de alguma coisa, você pode me falar. E foi assim, uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu ouço, né, eu ouço várias teorias, né, eu estudei isso por tanto tempo, mas eu falo assim, nada foi tão assertivo, nada foi tão assim, sabe, do que simplesmente a presença ali do meu pai naquele momento, sem falar nada. Então, sabe, diante do sofrimento, diante das nossas dores, muitas vezes estar diante de Deus, sabe, mas estar diante dEle, simplesmente sabendo que Ele está ali, você não precisa às vezes nem falar nada. Eu gosto às vezes de pôr uma música e deixo a música falar por mim, né? Mas assim, não fugir de Deus, pelo contrário, se achegar a Ele. Nem sempre a gente vai precisar se achegar a Deus falando. Às vezes a gente precisa só desse colo. E assim também nós com as pessoas ao nosso redor. A gente não precisa chegar nas pessoas falando, mostrando que a gente pode ajudar, que isso, que aquilo, que é assim que faz. Ai, às vezes a gente fala assim, ai, porque na minha vida foi isso, daí, sabe? Às vezes a gente só precisa ser o colo e ser o ouvido de alguém. Às vezes a gente só precisa acolher, né? E depois falar assim, no que eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer por você? Eu estou falando isso, gente, porque nós, como homens e mulheres de Deus, né, às vezes a gente tem vergonha do sofrimento. Às vezes a gente prefere falar para qualquer pessoa lá fora. Mas às vezes a gente tem vergonha de trazer isso para os nossos amigos, para os nossos irmãos na fé. Nossa, a pessoa vai ver eu, Marcela, né, sou líder de célula, sou até psicóloga, nossa, pregou lá domingo e tá mal nessa situação, e tá sofrendo, e tá passando por tudo isso. Isso são julgamentos, não são? Isso são julgamentos, que se a gente não para perceber, a gente já faz automaticamente. Né? Quando a gente vê que na palavra de Deus, a Bíblia diz que todos nós passaríamos por aflições. Né? Eu tenho ouvido muito sobre isso, que assim, muitos pastores, eles acabam adoecendo sozinhos, né? Fala assim, por quê? Por causa desse julgamento, que às vezes a gente, nossa, mas o pastor está passando por isso? Nossa, mas não sei o quê. Né? Isso é uma postura de julgamento. E isso a gente tem que realmente se arrepender diante de Deus e falar para Deus, Deus, me ajuda mesmo a ser como o Senhor, a ser um colo para os meus irmãos, a ser um ouvido que ouve sem julgar, a ser uma pessoa que vai estar disposta a ajudar, realmente, não a dar uma solução, mas a fazer aquilo que a pessoa falar que precisa. E se ela não precisar de nada, e se ela às vezes nem quiser a minha ajuda, mas que eu possa ser um intercessor, uma intercessora daquela pessoa. Sabe, gente, a gente perde muitas pessoas para o sofrimento. Porque ao entrarem em crises, ao passarem por alguma situação, elas vão buscar qualquer outro método, né? E eu não sou contra os métodos. Pelo contrário, eu acho que sim, a gente precisa muitas vezes de ajuda profissional. Né, eu indico várias pessoas para fazer terapia, né, com pessoas que são, né, profissionais da minha confiança. Eu indico sim, né, pessoas que muitas vezes precisam sim tomar medicamento, precisam de uma regulação no corpo, porque todo sentimento gera algum hormônio dentro de nós e todo hormônio pode gerar doença, se for negativo, né? Então os nossos sentimentos geram coisas dentro do nosso corpo. E às vezes a gente precisa de um medicamento para regular o nosso corpo também. Então eu acredito que essas coisas, com sabedoria, né, são para o nosso bem também. Nos ajudam a levantar. Mas então, o primeiro ponto seria esse, a gente não se afastar de Deus e não se afastar das pessoas. Entendendo que o nosso Deus é um Deus que nos acolhe. Jesus é um homem de dores, Ele conhece o que é sofrer, Ele já passou por sofrimentos também.
e não se isolar das pessoas, mas para que a gente não se isole das pessoas. Nós precisamos ser pessoas melhores para o nosso próximo, melhores em amar, melhores em acolher, melhores em saber lidar com o sofrimento. Você não precisa ser um profissional para você ser uma pessoa empática, para você ser uma pessoa que sabe ouvir, para você ser uma pessoa que as pessoas podem chegar e dar um abraço em você, ser uma pessoa acessível. Mas isso envolve a gente também ser vulnerável, né? Saber que cada pessoa que está passando por alguma dificuldade, a gente pode estar sensível a isso. Então, nós não precisamos de respostas, nós precisamos de conexões. Conexões com Deus, conexão com as pessoas. Isso vale muito mais do que resposta. Não sei se você já teve essa experiência de, às vezes, nossa, está precisando de uma resposta de Deus, está precisando de alguma, sabe, que Deus fale algo. E às vezes você chega na presença de Deus, né, às vezes adora Ele, ora para Deus e às vezes só a presença dEle já é a tua resposta. Aí você sai de lá e fala assim, eu nem preciso dessa resposta. Só a presença de Deus, só me conectar, saber que Deus está comigo, já foi suficiente? Nós fomos criados para ter essa conexão. E sim, às vezes a gente vai precisar de respostas, mas antes disso, a gente vai precisar de conexão. Porque eu posso te dar uma solução perfeita, mas se você não estiver conectado comigo, o teu coração não vai ser suprido. Não vai ser suprido. Antes de uma resposta, a gente precisa de conexão. Sentir que aquela pessoa está conosco. Sentir e saber que Deus está conosco. E a Bíblia diz que o Senhor estaria conosco até o fim. Até o fim. Quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, gente, o que foi a vida de Davi? Vocês gostam de ler salmos? Gente, tem salmo que é assim, pura dor, puro sofrimento, não é verdade? Nossa, o vale da sombra da morte, né? E Davi, ele é muito criativo na forma que ele expressa o sofrimento dele, né? Então ele expressa isso assim de uma forma muito real, parece que você consegue ver a dor dele. Quando a gente vai também para Lamentações, meu Deus, Jeremias se lamentou e se lamentou e se lamentou. Então assim, não tem problema a gente falar das nossas dores para Deus. Não tem problema. Se vocês pegarem os meus caderninhos, eu falo assim, nossa, eu acho que um dia eu falo assim, eu acho que quando eu morrer, vou falar para minha irmã pegar meus cadernos assim e publicar, sabe? E a pessoa vai falar, nossa, tudo isso, passou por isso, caramba. Porque às vezes a minha oração era, socorro Deus, socorro. Às vezes eram uns rabiscos assim, sabe? Eu só precisava tipo, não sei o que falar. Eu estou sendo muito sincera com vocês, isso não é nem metade, não é nem uma parte. Mas assim, essa expressão, sabe? A gente ser honesto em relação aos nossos sentimentos. Não adianta você chegar na presença de Deus, né? E falar, nossa, sendo que o que você está sentindo é diferente. Sendo que o que está dentro do seu coração são outras coisas. Né? É muito engraçado isso, porque isso é bíblico. E sabe, isso é algo tão bom. Isso é um exercício terapêutico. Você conseguir escrever, expressar realmente o que você está sentindo. Mas ser muito honesto mesmo. Às vezes dá vergonha. Gente, eu falo que eu quero publicar isso depois que eu morrer, porque eu tenho vergonha às vezes também. Eu falo assim, nossa, é cada crise, é cada coisa que a gente passa, que a gente fala assim, nossa. Às vezes a gente não tem coragem nem de mostrar para as pessoas que estão perto da gente, né? Mas essa é a realidade. Sou só eu que sou assim? Por favor, gente, não? Porque essa é a realidade, esse é o nosso coração. Essa é a nossa vida, todos nós somos imperfeitos. E a gente tem que ter coragem de ser imperfeito. A gente tem que ter coragem de expor diante de Deus aquilo que nós realmente sentimos. Eu falo, quando alguém chega na terapia para mim e aquela pessoa é muito honesta, fala assim, eu tô assim, eu sinto isso. Às vezes eu penso que eu nem quero mais viver. Eu falo assim, não, para essa pessoa tem jeito. Por quê? Porque dentro de nós existem dois lados. Existe aquele lado da gente que vai ficar falando assim,
Desiste. Olha só o que você está passando. Para que você está vivo? Gente, fala assim, 99% das pessoas que eu conheço e que eu ouço já teve pensamentos assim, acaba com a sua vida. Por que você está vivo? Pelo menos já passou pela cabeça. Da minha já. E sabe por quê? Sabe o que isso significa? Que a gente já teve problemas, já teve sofrimentos, já teve crises, que a gente não sabia lidar com isso. E aí a gente está, às vezes, tão sem saber lidar com aquilo, que a nossa mente é tão rápida, né? E a gente sabe também dos poderes espirituais que envolvem isso, que às vezes a saída mais fácil é acabar com tudo, não é verdade? Às vezes a gente não vê solução. Então, até a gente está, né, no Setembro Amarelo, falando sobre prevenção ao suicídio, mas o pensamento, ele vem muito antes de uma ação, é esse ladinho nosso, que não sabe lidar com as coisas e que quer dar uma solução logo, que quer, né, esse lado nosso que está tentando acabar com esse sofrimento. Mas existe um outro lado nosso que deseja viver, que deseja que aquilo acabe, mas que aquilo seja solucionado, mas de uma forma positiva. Que forma positiva é essa? É aquilo que nos faz pedir ajuda, é aquilo que nos faz, não sei, falar com Deus, procurar pessoas, procurar ajuda profissional. Sabe, se alguém chega lá no meu consultório e fala para mim, olha, eu estou pensando em morrer, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Se a pessoa chegou lá e falou, é porque ela deseja viver, gente. Não é verdade? Porque ela está falando, ela está buscando ajuda. Então, existe esse lado nosso que deseja, sim, viver, que deseja vencer, que deseja passar por tudo isso. Né? E isso ainda sem entrar em questões espirituais, mas eu falo, emocionalmente a gente tem esses dois lados. E a gente tem que fortalecer o lado de cá, o lado que vai ter coragem de pedir ajuda, o lado que vai ter coragem de falar com Deus, o lado que vai ter coragem de se abrir para alguém, de viver. Esse lado nosso, fala assim, quando nós temos o Espírito Santo, é aquela guerra interna, sabe? Entre o Espírito, né, e a nossa carne, e às vezes o Espírito e as vozes de Satanás. Então, assim, existe uma guerra interna. A Mari cantou isso. Você tem liberdade nessa guerra interna. No final sou eu e você. É uma guerra interna. Mas, sabe, eu sei que Deus, Ele ouve todas as nossas orações. E quando a gente pede socorro para Deus, e quando a gente, sabe, simplesmente, às vezes se rende e fala assim, né, às vezes a nossa oração é muito engraçado. Esses dias eu estava com a minha irmã, eu falei assim, Bia, olha a minha última oração no meu caderno. Eu falei porque eu estava achando engraçado até. Aí ela foi no meu caderno, aí minha última oração estava assim, Espírito Santo, só. Aí ela riu, ela falou assim, eu entendi. Por quê? Porque às vezes a gente quer falar com o Espírito Santo, a gente quer que Deus nos ajude, a gente quer, mas às vezes a gente não sabe nem o que falar. E aí a gente tem que chamar Deus de algum jeito. E estava escrito só Espírito Santo e eu sei que Ele me ouviu. Não é verdade? Ele sonda o nosso interior, Ele conhece o nosso coração. Mas é esse nível, sabe, da gente dar liberdade, da gente clamar para que o Espírito Santo nos ajude. E quando Deus fala que nós somos mais que vencedores em tudo, é porque o próprio Jesus, Ele era cheio do Espírito Santo, Ele era o próprio Deus. Ele não foi isento de passar por todas essas coisas, mas Ele venceu todas elas. Ele venceu todas elas simplesmente assim, superei, deixa pra lá. Não, não foi assim. Não foi também desistindo. Ele venceu todas elas, na verdade, sendo fiel até o fim. E ser fiel não é toda hora estar no seu 100%. Não é toda hora estar totalmente alegre, totalmente, nossa, bem, 100% bem, nada está acontecendo na minha vida, não. Ser fiel até o fim é não largar da mão de Deus e não largar da mão das pessoas que podem nos ajudar, que estão ao nosso redor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vem buscar a igreja dele.
Ele vem buscar os filhos dele, certo? Para que a gente seja salvo, primeiro, a gente tem que estar com Jesus, de mãos dadas com Jesus. Mas para que a gente permaneça, mesmo em meio às dores, aos sofrimentos, às aflições, de mãos dadas com Jesus, a gente precisa entender que esse Deus é o Deus que nos socorre. Esse Deus é o Deus que nos dá colo. Esse Deus é o Deus que passa pela tempestade conosco. Esse é o Deus que às vezes, gente, às vezes você dorme ali chorando e você acorda feliz. Às vezes é rápido. Tem processos que duram anos, mas tem angústias que às vezes a gente dorme, né? A Bíblia diz que às vezes o choro vai durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Né? Às vezes ele simplesmente um toque dele já nos alivia, já transforma a nossa alma, a nossa perspectiva. Mas vencer, diferente do mundo, não tem a ver com competir, com eu estar melhor que a Mari, com eu estar melhor que o Renan. Não tem a ver com eu chegar mais rápido, com a minha vida ser mais feliz que a das pessoas, que a minha vida, nossa, seja perfeita. Vencer não tem a ver com isso. No mundo tem. No mundo, para eu vencer, eu tenho que chegar primeiro. Eu tenho que ser a pessoa mais bem-sucedida, eu tenho que ser a mais feliz. Tem que, nossa, dar tudo certo na minha vida. No mundo, vencer é isso, né? Quando a gente olha para alguém assim, a gente fala, nossa, venceu na vida. Venceu na vida, na verdade. Mas diante de Deus, vencer tem a ver com chegar até o fim, com não desistir antes do fim. Esses dias eu estava estudando e tem uma frase do Freud que ele diz assim: cheguemos até o fim com a armadura. Né? Que eu chegue até o fim com a minha armadura. O que isso significa? Que eu chegue até o fim lutando. Que eu chegue até o fim. Gente, eu posso estar cansada. Vamos falar sério, quando a gente olha para a palavra de Deus, como que Jesus chegou no fim? Ele chegou bonzão? Né? Ele chegou, a vida dele estava perfeita, Jesus? Chegou esmagado, não foi? Chegou ferido, chegou ofendido, mas chegou com Deus. Né? Quando a gente vê os discípulos de Jesus crucificado de ponta cabeça, apedrejado, né? Não foi fácil, perseguidos, mas chegaram com Deus, chegaram fiéis, não desistiram. Mas, por exemplo, quando a gente vê Judas, a tristeza dele, a angústia dele, o arrependimento dele, fez com que ele desistisse, né? Aquele não precisava ser o fim dele. Mas talvez ele achou que não havia mais jeito para ele. E essa é a pior coisa, a gente pensar, não tem mais jeito para mim. Sendo que se tem algo que a palavra de Deus é totalmente contrária a isso. Porque fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Não importa o poço que você caiu, fala assim, as mãos de Deus, elas são fortes o suficiente para te tirar de lá. E a tentação é a gente pensar que não tem mais jeito, não tem mais jeito. Mas isso para mim, fala assim, é a frase que eu dizia para mim mesmo. Antes de eu me converter, a última frase que eu falei antes de eu conhecer Jesus foi essa. Eu olhei para a pessoa que estava conversando comigo e eu disse assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito. Aí ela olhou para mim e falou assim, tem jeito, Jesus. E não fez sentido na hora, mas foi a última vez que eu disse que não tinha mais jeito para mim. Não foi a última vez que eu estava em sofrimento, não foi a última crise que eu tive, e nem foi o pior momento. Eu falo assim, depois ainda passei por coisas muito difíceis, mas foi a última vez que eu disse que não tinha mais jeito para mim. Porque, gente, e eu amava ver testemunho. Esses testemunhos assim, nossa, a pessoa era isso, depois virou aquilo. Porque eu amava ver que tinha jeito para todo mundo. Eu era viciada no testemunho do Rodolfo Abrantes. Eu falava, nossa, se teve jeito para esse homem doido, sempre vai ter jeito, né? Para mim. Se teve jeito para mim, vai ter jeito para você. Então é muito bom a gente testemunhar, isso anima as pessoas. Né? E quando a gente nunca pode perder essa oportunidade, né? De falar aquilo que Deus, da onde Ele nos tirou.
E Deus já me tirou de vários poços. E eu sei que Ele vai continuar me tirando todas as vezes que eu cair. Então, não desistir da vida. Não abrir mão do lado nosso que deseja viver. Pedir ajuda. Ontem a Amanda falou uma coisa bem legal também. Que ela teve que descobrir aquilo que dava alegria para ela. Porque às vezes a gente fica tão perdido nas nossas obrigações, naquilo, trabalho, ou estudar. Fazer as obrigações, que às vezes a gente nem se lembra aquilo que a gente gosta de fazer, né? Aquilo que traz alegria para nós. E sempre quando a gente tem que lembrar daquilo que a gente gosta, a gente tem que voltar um pouquinho para a nossa infância. Né? É muito engraçado, gente. Olha, eu estou me expondo hoje. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de comer, né? As pessoas que me conhecem sabem disso. E tem uma comida que eu comia quando eu era criança, que é tipo sopinha de bolacha, sabe? Bolacha com leite. E é muito engraçado, porque às vezes eu estou assim à tarde em casa e tal. Aí eu fico assim, nossa, eu quero comer aquilo. Sabe, gosto de infância, uma coisa que é minha. E isso é uma coisa terapêutica, é você voltar para você mesmo. É às vezes você fazer uma coisa que só você gosta. Ou às vezes você, eu não sei, e isso é muito particular, né? Dá até vergonha às vezes de falar, porque assim, são coisas tão nossas, mas que fazem a gente voltar para a nossa essência. Que fazem a gente ter prazer na vida. E são coisas pequenas. Eu falo assim, às vezes uma festa tal, não vai me trazer tanta alegria como, nossa, eu tenho o meu momento ali comendo uma coisa que eu gosto, ou fazendo uma coisa que eu gosto. Parece algo pequeno, mas a gente tem que aprender aquilo que nos faz bem, às vezes as coisas tão simples, não é verdade? E fazer por nós. Sabe, gente, a dor que Jesus passou durante toda a vida que Ele teve aqui, teve um propósito e cumpriu o propósito dele. Quando fala que Ele levou sobre si as nossas dores, né, que Ele, lá em Apocalipse também fala que na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais dor. Foi porque Jesus, Ele cumpriu o propósito dele nessa terra, embora Ele tivesse que passar por sofrimentos. Tem uma frase do Rodolfo Abrantes mesmo, que ele fala assim, que das minhas feridas sai um poder para curar. Se eu não tivesse enfrentado as minhas crises, se eu não tivesse muitas vezes encarado os meus sofrimentos, eu não estaria aqui hoje. Sabe? Porque a experiência, você passar por experiências reais, né, do mundo real, da vida real, Deus também usa com um propósito. Não há nada que Ele permita na nossa vida que depois não encontre propósito. Então, sabe, eu não sei o que você está passando hoje, mas se você levar isso para Deus, se você vencer isso, não desistindo, isso vai encontrar propósito. E eu sei que isso pode ter poder de curar, assim como Jesus. Fala assim, Jesus... Teve muitas coisas que foram curadas na minha vida simplesmente por um toque de Jesus. Simplesmente por entender que agora eu sou livre, né? Que existe um poder sobrenatural sobre a minha vida. Então, tem coisas que as pessoas passam anos por terapia, que eu sei que Jesus me curou de uma forma muito rápida, curou a minha alma. Mas tem coisas que são processos. Tem eu gosto dessa passagem, que é quando a mulher do fluxo de sangue, ela chega e toca em Jesus, e imediatamente quando ela toca em Jesus, ela é curada, certo? Todo mundo conhece essa história. Mas ao mesmo tempo, no meio dessa história, chega Jairo, né? E ele pede para Jesus curar a filha dele. E Jesus podia ter olhado para Jairo e ter falado assim, ela está curada, pode voltar para casa. Mas o que Jesus faz? Jesus vai caminhando com ele até a casa dele. Aí no meio do caminho, as pessoas chegam em Jairo e falam assim, Jairo, sua filha morreu. Aí Jesus fala, não tenha medo, tenha fé. E continua andando até chegar na casa de Jairo. Chega na casa de Jairo, manda todo mundo para fora. Entra só ele, vai lá dentro. Né? Tem todo um processo, percebe? Então cada cura acontece de um jeito. Às vezes é um toque em Jesus. Às vezes é um processo que no meio do processo, né? No meio dali da cura da filha de Jairo, o que acontece? Ela morre. Parece que não tem mais jeito. Mas Jesus continua com ele. Na verdade, ela não é nem curada, né? Ela é ressuscitada.
Então, assim, cada cura, cada processo com Jesus é de um jeito. Por isso que eu disse que não tem como eu colocar 3 pontos aqui, como vencer o sofrimento. Porque comigo pode ser de um jeito, com você pode ser de outro jeito. Mas o que é presente tanto na história da mulher do fluxo de sangue, quanto na história da filha de Jairo? Quem que está presente? Jesus. A presença dele pode nos curar, pode nos ressuscitar. Só ele sabe o que ele pode fazer e a forma que ele pode fazer. Amém? Tem vezes que Jesus fala para a pessoa fazer alguma coisa, né? Tem vezes que Jesus fala, levanta, anda, né? Vai atrás. Mas eu sei que existe cura para mim e para você. Eu sei que tem jeito para mim e para você. E ser mais que vencedor, Jesus fala, tenha um bom ânimo. Sabe o que significa ânimo? Eu procurei ontem. Significa coragem. Achei isso tão legal, porque eu amo essa palavra coragem. Coragem é a gente, na verdade, às vezes ir com medo mesmo. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei lidar com isso, mas eu estou aqui. Eu estou diante de Deus, eu estou diante de você, eu não sei lidar com isso, mas é isso que está acontecendo. Coragem. Coragem. Determinação também é um dos significados. Ânimo deriva também de respirar. Fala assim, gente, uma vida sem ânimo, fala assim, é quase uma morte, não é verdade? Porque o contrário do ânimo é o desânimo, que é coisa pior do que o desânimo. É muito ruim se sentir desanimado, não é? E a Bíblia diz, tenham um bom ânimo, ou seja, tenham coragem. Isso não significa assim, fica feliz. Isso significa tenha coragem. Tenha coragem de encarar suas dores, tenha coragem de ser honesto, tenha coragem de não desistir, tenha coragem de chegar até mim, tenham coragem de expor, de pedir ajuda. Vivam a vida com coragem. Amém? Isso nos faz mais que vencedores. Gente, para chegar até o fim, a gente vai precisar de coragem. A gente vai precisar de determinação. Tem uma frase, eu não me lembro exatamente de quem que é, mas é assim, se dá para ir correndo, vai correndo. Se você não conseguir correr, vai andando. Se você não conseguir andar, vai se arrastando. Mas não pare. Não pare. Eu já tive em todas essas posições. Tem vezes que, nossa, estou correndo. Tem vezes que eu estou andando. Tem vezes que eu estou me arrastando. Mas em nome de Jesus eu nunca vou parar. Amém? Precisa ter coragem para falar isso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o que pode acontecer conosco. Mas se a gente conhece o Deus que está ao nosso lado, a gente pode sempre saber que a gente vai ter um colo. Que a gente vai ter consolo. E que se a gente também se esforçar e pedir para Jesus nos fazer mais semelhantes a Ele. E eu olhar para todos vocês que estão aqui e saber que eu vou ter o colo de cada um de vocês, os ombros, as orações, aí fica mais difícil de desistir, né? Não fica? Então eu quero orar por isso hoje, para que nós tenhamos coragem de viver as nossas dores, de encarar os nossos sofrimentos, coragem de se tornar também pessoas mais parecidas com Jesus para o nosso próximo. Coragem de deixar os nossos julgamentos de lado e saber que todos nós somos humanos. Todos nós vamos ter as nossas dores. Às vezes, quando eu penso em coisas que podem acontecer, parece que eu já sinto a dor daquilo, principalmente de perder alguém, né? Eu falo assim, meu Deus, como que eu passaria por isso? Como que eu lidaria com isso, meu Deus? E realmente, eu não sei. Eu não tenho resposta. Muitas vezes eu fiquei sem resposta. Diante de pacientes, diante de pessoas falando sobre as suas dores, os seus problemas. Mas depois que eu entendi que as pessoas não precisam de respostas, elas precisam de conexões, elas precisam de um colo. Eu entendi que eu posso ajudar todas as pessoas, sim. Sendo um ouvido para ouvir.
sendo um colo para chorar, assim como Deus. Eu sei que quando a gente estiver lá com Ele, a gente vai entender muita coisa, né? E muita coisa a gente vai falar assim, nossa, isso era tão pequeno, meu Deus. Como que eu sofri tanto por conta disso? Muita coisa vai fazer sentido, né? Mas enquanto nós não estamos lá, nós precisamos continuar. Sim, sabendo que nós não pertencemos a esse mundo, nós somos peregrinos em terra estranha. E Jesus, sim, já venceu os maiores poderes dessa terra. Ele já venceu o pecado, Ele já venceu as trevas, Ele já venceu a morte. Mas para que a gente viva essa realidade, nós precisamos de fé. De fé para acreditar que o melhor está por vir. A Bíblia também diz que se a nossa esperança está nesse mundo, nós somos as pessoas mais infelizes da terra. A nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Jesus e na vida eterna que Ele tem para nós. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, Deus não nos criou para desistir. Deus não nos criou para largar da mão dEle antes do fim. Deus não nos criou para vivermos sozinhos e em sofrimento, mas Deus nos criou. Sim, para andar com Ele, para andar uns com os outros em amor, para chorar com os que choram, para consolar. A Bíblia diz, felizes os que choram, porque serão consolados. Coloque a sua vida diante de Deus, o teu coração. Essa é uma oportunidade de às vezes você não falar nada para Deus, mas de você às vezes pedir socorro para Deus. Para de negar, sabe? Todos nós passamos. Todos nós sentimos. Todos nós em algum momento ficamos desesperados. Isso é ser humano. Deus nos criou de carne e osso. Nós vamos ter um tempo agora diante de Deus. Esse tempo você pode ficar em silêncio, ou você pode clamar, ou você pode cantar para Ele. Fique à vontade, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser vir para o altar. Mas eu sei que Deus coloca os seus ombros e o seu colo diante de nós. E você pode saber que não só aqui, mas no seu quarto, no seu íntimo, na sua casa, esse lugar existe para você. Senhor.
você quem disse que falaria ao meu coração. Bendito seja o Senhor, minha rocha e fortaleza, que me faz entender que não é por força nem violência, mas é pelo teu Espírito. Então vem, então Eu quero finalizar lendo para vocês um versículo que está um pouquinho antes de Jesus dizer que venceu o mundo. Ele diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo que me pedirem em meu nome. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite e nós Te pedimos, Pai, nós Te pedimos, Deus, não só, Pai, por aquilo que o Senhor já nos prometeu, que é a Tua companhia, mas, Deus, nós pedimos, Deus, aquilo que nós necessitamos, Deus, para que a nossa alegria seja completa. Pai, eu não conheço a necessidade de cada um aqui, eu não conheço o problema de cada um aqui, mas eu sei, Deus, que além de colo, que além da Tua companhia, o Senhor também tem cura para as nossas vidas, o Senhor tem libertação para as nossas vidas, o Senhor tem provisão para as nossas vidas, o Senhor pode intervir de uma forma sobrenatural, e é isso que eu peço nessa manhã, Pai, a Sua intervenção, Deus, o Teu poder que levou sobre aquela cruz as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, que já está naquela cruz que o Senhor levou por nós, que venha sobre nós o fruto da Tua cruz, que venha sobre nós, Senhor, a Tua paz, que venha sobre nós o Teu toque, que venha sobre nós, Deus, o Teu fardo que é leve. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, o Teu alívio. Eu declaro, Senhor, a Tua alegria sobre as nossas vidas.
A alegria, Pai, da Tua salvação. A alegria, Deus, de sabermos, Pai, de que o Senhor não só está conosco, como o Senhor está preparando morada para nós. A alegria de sermos seus filhos e suas filhas. A alegria de sabermos que seja num toque ou seja num processo, toda tristeza tem fim, todo sofrimento tem fim, toda crise chega ao fim. Deus, que nós venhamos chegar ao fim, Pai. Que nós venhamos chegar ao fim, Pai. Porque nós somos mais que vencedores por causa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós somos mais que vencedores. Nós não só chegaremos até o fim, como nós viveremos eternamente. Como na eternidade, Pai, nós viveremos de alegria em alegria, Pai, onde não haverá mais dor, onde o Senhor enxugará as nossas lágrimas, Pai. Deus, que a nossa vida seja movida pela eternidade, Pai. Que as nossas dores, que as nossas crises, elas encontrem o seu fim. E que nós venhamos, Deus, viver os Teus propósitos, a Tua vontade nessa terra, Pai. Assim como Jesus, assim como seus discípulos, que o sofrimento não nos afaste do Senhor. Até porque a Tua palavra diz, Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Deus. Que em nome de Jesus o Teu amor seja sobre as nossas vidas hoje e sempre, Pai. Amém. 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 Pessoal, para finalizar, a gente tem um recado. Eu também queria dizer para você que nós, como igreja, né, nós nos colocamos à disposição. Né? Nós temos células aqui, temos grupos pequenos, temos pastores, temos líderes que estão dispostos a te ouvir, a te ajudar, a interceder pelas suas dificuldades. Então, tenha coragem, né, de pedir ajuda, de se expor. A gente as pessoas não vão adivinhar, né? Então, assim, nós estamos aqui e nós queremos aprender a estar cada vez mais prontos para ser esse colo, assim como Deus é na nossa vida. Amém? Então, nós temos um recado do Ministério Kids, dia 12 de outubro? Dia 9. Dia 12 de outubro é o Dia das Crianças, né? Então, dia 9 de outubro nós teremos o nosso evento aqui na igreja. Nós estamos com muita saudade desse evento, porque por conta da pandemia, né, não teve nos últimos anos, mas para quem já conhece, é o evento mais evangelístico que a gente faz, né? Um evento onde vem muitas crianças aqui, os pais trazem pessoas que não frequentam a igreja, mas que trazem os seus filhos para passar esse dia com a gente. E essas crianças, além de se divertirem muito, né, elas têm a oportunidade de conhecer Jesus. Então eu queria, né, pedir para que a igreja se envolva nesse dia, né, se envolva nas doações. Nós precisamos de doações de doces. Nós também estamos contando com doações em dinheiro para que a gente possa, né, a gente decora bem lindo, pega brinquedos, né, tudo aquilo que as crianças merecem. Mas nós precisamos da ajuda de vocês. E também, né, para servir, a gente tem as equipes, né, que servem as crianças, tem as equipes que ficam orando, tem as equipes que ficam preparando o lanche. Então se envolva, faça parte desse dia. Amém? Não tem a fotinho, né? Ah, tá sem internet. Mas é isso, gente. Você pode entrar em contato com a Fábio, que está ali, ou comigo, com os pastores, né? Todos nós estamos envolvidos nesse evento. Amém? Vamos ficar de pé para a gente terminar o nosso culto. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque realmente o Senhor nos serviu um banquete nessa manhã, como o Senhor disse que faria, Pai. Senhor, Deus, mais do que se sentou à mesa conosco, o Senhor nos colocou no seu colo, Pai. E não há lugar melhor que esse nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, muito obrigada, Senhor, pela Tua companhia. Obrigada por tudo que o Senhor fez e ainda fará nas nossas vidas.
Senhor, que a gente vá embora hoje, Pai, com a Tua presença, Espírito Santo, segurando nas Suas mãos, Jesus, e confiantes no amor do Pai sobre a nossa vida. Pai, é isso que eu declaro sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo.